a humanidade, inclusive a doença agora, estava conversando isso com o psicólogo hoje, a doença da humanidade é a cabeça, né? As pessoas estão adoecendo a cabeça. E eu tenho um perfil de ser ansioso, ansiedade, e preocupado com as coisas. O ansioso, ele tende a agir antes das coisas acontecerem. Isso é bom por um lado, mas em excesso atrapalha. Até a água em excesso atrapalha, né? Eu faço um acompanhamento psicológico que foi hoje eu vejo como uma bênção, mas na época eu não via, porque na época eu estava perdendo o Pedro. E na época eu não conseguia ver essa bênção, sabe? Mas aí, diante disso, eu comecei a acompanhar. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Só fazer uma observação aqui, ó, sei que você falou, para a gente não perder aqui esse gancho, a importância que é. Que a gente vê que nos dias de hoje ainda existem muitas, centenas de milhares de pessoas que há uma resistência terrível com a questão de psicólogo, de psiquiatra, já entende? Não, eu não sou doido, eu não tenho problema de cabeça. E tem essa resistência, igual você falou, que era coisa que outrora você também tinha essa resistência, né? Não entendia que era alguém ali usado por Deus para poder te direcionar naquilo a qual ele foi chamado, né? Então, às vezes a gente entende que uma pessoa ser usada por Deus é só ser um pastor, é só ser um evangelista. Não, mas é muito mais além do que isso, né? Nessas atuações aí também, pessoas são usadas por Deus para nos nortear, né? Para nos trazer aí uma clareza aí acerca daquilo que eles dominam e para que eles foram chamados, né? Essa questão do psicólogo, ela foi muito interessante para mim, porque eu sempre fui muito resistente. Vocês me conhecem, né? Eu sempre fui muito resistente com as coisas. E uma das coisas que mais me incomoda no Pedro, por exemplo, é ele saber de tudo. Você chega para ele, ele sabe de tudo. Ah, eu sei. E o que mais incomoda a gente é aquilo que a gente mais faz. Né? Então, quando você tem uma irritação, fique esperto, porque você irrita os outros naquele mesmo ponto. Verdade. Né? E aí, isso eu fui conseguindo enxergar com várias sessões de psicólogo. Várias vezes eu indo num psicólogo. E aí, eu fui num primeiro psicólogo, os nossos princípios não batiam. Ele foi muito usado, o Osh e a Natália são testemunhas de que foi aí o primeiro passo, né? E aí depois eu troquei de psicólogo, fui por um psicólogo agora cristão, competentíssimo, chama Wesley, e eu tenho crescido muito, eu tenho evoluído muito com ele. E se eu puder dar um conselho para alguém que está passando por algum problema, primeiro deles, Mateus 6,33, busca o reino, porque o resto vai vir, né? Ontem eu estava tendo essa conversa com a Isabela, vou falar dela, mas o primeiro conselho, busca a Deus. Eu me acheguei muito a Deus por causa do problema, eu não enxergava uma bênção nisso também, quando Pedro começou a dar problema, mas foi onde eu me aproximei de Deus. A minha história com Deus, meu pai sempre foi a pessoa que incentivava a gente a ir com ele, né? Eu aprendi muito com meu pai. O homem que eu sou, devo primeiro a Deus, mas depois ao meu pai. Referência. Nós temos uma referência muito boa de pai, né? E eu fui caminhando com isso, sempre 880 em tudo, sempre 880 em tudo, e a gente vai esfriando, né? É pesado eu falar isso, mas para vocês me entenderem, vamos falar que eu era um fariseu, né? De pegar algumas coisas na Bíblia e falar 880. E assim, a Bíblia é mais que isso. Eu aprendi muito isso ultimamente, eu tenho aprendido muito isso. Porque a gente muitas das vezes, eu falo a gente é eu, tá? Somos nós, né? Você está representando várias pessoas aqui hoje. Mas, então... assim, muitas das vezes eu pegava algum ponto e falava, isso é assim, só que eu não fazia. Eu não fazia. E aí, muitas das vezes, eu me comportava como um fariseu, apontando o dedo para os outros e esquecendo de mim mesmo.